fidelidade, por teu amor. Obrigado, Senhor, porque em todas as coisas tu tens sido tremendamente generoso, bondoso conosco. O Senhor tem, Pai, nos guardado, livrado do mal, provido cada uma das nossas necessidades, tem, Senhor, ministrado aos nossos corações. Por isso, Senhor, nós queremos te bendizer, exaltar e glorificar. E agora, bendito Deus, nesse momento em que juntos entregamos a Ti o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, nós te pedimos humildemente ser presente em nosso meio. Fala conosco, Senhor, através das músicas, através da Tua palavra ministrada nessa noite. Que essa noite seja especial em nossas vidas por Tua presença, por Teu agir, Senhor, por Tua voz falando ao nosso coração. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, te exaltamos, glorificamos o Teu santo nome e imploramos humildemente. Fala conosco nessa noite. Nós te oramos e te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Eu gostaria de lhe convidar a abrir sua Bíblia no Salmo de número 63. Salmo de número 63. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Ok. Tá aí, Salmo 63, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. Bendito seja o nome do Senhor. Nós bendizemos a Deus e é interessante como o salmista ele tem essa visão diferenciada de Deus, né? Pode falar assim, porque esse versículo 3 é um versículo tremendamente forte e só pessoas que têm realmente muita proximidade de Deus podem falar com essa firmeza e dizer: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Que nós também tenhamos esse sentimento a respeito de Deus, que nós conheçamos esse amor de Deus tão profundo, que nós conheçamos assim tremendamente essa graça e misericórdia que vem de Deus, e que a gente possa dizer também: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus com cântico. Vamos louvar a Deus com músicas. Faz tempo que a gente não canta essa canção juntos, né? Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser do começo, quero dar
de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não posso me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia, que nós possamos ser adoradores por excelência, com excelência, na presença do Senhor. Essa é outra que a gente nunca mais cantou, né? Vamos aproveitar e declarar que nós temos um Deus tremendo, um Deus de amor, um Deus maravilhoso. Te louvo, Deus de amor, sou seguro, hoje tenho paz no dia da batalha. Tua graça veio me ajudar, na fraqueza fui forte e lutei. Tua palavra sempre me protegeu. Teu Espírito de vida me assistiu e me ensinou. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, o refúgio onde me abrigo, estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Do começo. Te louvo, Deus de amor, sou seguro, hoje tenho paz no dia da batalha. Tua graça veio me ajudar, na fraqueza fui forte e lutei. Tua palavra sempre me protegeu. Teu Espírito de vida me assistiu e me ensinou. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, o refúgio onde me abrigo, estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Declarei, tenho um Deus de amor. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, o refúgio onde me abrigo, estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor,
seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Deus forte, o meu ajudador. Deus forte, o meu ajudador. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus forte, um Deus que ajuda, um Deus que cuida, um Deus que protege, que ministra as nossas vidas. A Ele toda honra, todo louvor e toda adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, hoje quinta-feira, que dia é hoje mesmo? Dia 20 de agosto do ano da graça de 2020. Nós temos a alegria de poder cultuar o Senhor e ter o pastor Williams Lima, homem de Deus, que nos trará a palavra. E ele tem falado às quintas-feiras sobre as parábolas de Jesus. Então eu gostaria de, antes de passar a palavra ao pastor Williams, orar por sua vida, pedindo a Deus que de uma forma especial esteja agindo através da vida deste homem de Deus e possa falar aos nossos corações mais uma vez nessa noite. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tua fidelidade, teu amor, por teu cuidado conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos falado sempre de uma forma carinhosa, de uma forma contundente, de uma forma firme, mas principalmente com amor. E por isso nós queremos te agradecer. E agora, Senhor, juntos como igreja, nós queremos apresentar os pedidos que nós temos ouvido e visto durante esses dias. Em especial nessa noite, Senhor, eu quero apresentar a vida de Zé, marido de Adriana. Nós te imploramos, Senhor, que tu estejas colocando a tua mão sobre a vida daquele homem de Deus, que o Senhor possa, Senhor, estar restabelecendo a sua saúde. Aquilo que a medicina está em dúvida, que o Senhor possa, Senhor, de uma forma miraculosa, mostrar o teu poder, a tua graça sobre a vida dele e através da vida dele, Senhor. Nós queremos abençoá-lo nessa noite, no poder que há no nome de Jesus. Queremos também, Senhor, orar pela vida do pastor Williams, que será o mensageiro nessa noite. Age, Senhor, poderosamente através da vida do teu filho, e fala profundamente ao nosso coração nessa noite. Nós já te agradecemos, Senhor, por tua fidelidade, por teu amor e por teu cuidado, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, pastor Williams. Você está com a palavra. Boa noite. Todos conseguem me ouvir? Bem? Sim, sim. Que bom. Bem, às quintas-feiras eu tenho compartilhado um pouco da palavra do Senhor, tenho trazido algumas parábolas para que a gente possa refletir. E a cada semana eu confesso que eu tenho ficado surpreso, porque a gente vem lendo a Bíblia frequentemente e a gente passa desapercebido em alguns textos. E quando a gente vai estudar, porque a gente percebe a necessidade de transmitir algo para alguém, para as pessoas, para a igreja, aí a gente tem uma atenção maior para a gente trazer de fato aquilo que a palavra transmite, né? Claro que eu não estou fazendo uma exegese, até porque eu precisaria trazer os textos originais em grego, mas a gente vai trazendo aquilo que a gente vai identificando, vai buscando alguns comentários que possam contribuir para o entendimento das parábolas, né? Na semana passada eu falei um pouco sobre a parábola do trigo e do joio. Foi de fato bem interessante, né? A forma que Jesus foi apresentando ali a respeito do trigo e do joio e a importância que nós temos de nos comportarmos, de sermos de fato trigo, né? Em meio a um mundo tão conturbado, tão difícil, nós não podemos mudar as nossas características, precisamos nos manter firmes, até porque vai chegar o grande dia onde nós seremos colhidos pelo Senhor, e todos nós desejamos estar com o Pai. Esta semana eu queria compartilhar com os irmãos mais uma vez uma parábola que Jesus transmite para uma multidão, e é interessante porque Jesus ele vai fazendo isso em parábolas, transmitindo de forma que facilite a compreensão das pessoas que estão ouvindo, da multidão que estão ouvindo,
e em muitos momentos ele transmite aquela mensagem, como é no coletivo, ele não tem a preocupação de trazer as minúcias, mas ele faz isso em particular com seus discípulos, e esta parábola ele faz a mesma coisa com seus discípulos. Eu vou estar lendo lá em Lucas, no capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 16. Esta parábola é a parábola do rico insensato. Bem, as minhas leituras têm sido feitas na versão King James, talvez fique um pouco diferente, mas dá para compreender você acompanhando na sua Bíblia, né? Lucas capítulo 12, versículo 16, diz o seguinte: ele propôs uma parábola, isso Jesus, né? As terras de certo homem rico produziram com abundância. Ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Versículo 18. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Versículo 19. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Versículo 20. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Versículo 21. Isso também acontece... Não, acho que é isso mesmo, né? Finaliza aí. Pronto, versículo 21. Bem, irmãos, essa parábola, ela é bem interessante. Ela vem logo após uma conversa com um homem. Jesus está em uma multidão e um homem encontra com Jesus, e ali numa conversa ele confronta Jesus, ou pergunta para Jesus, pede para Jesus, eu acho que é a melhor palavra, pede para Jesus conciliar uma dificuldade que estava tendo entre ele e o irmão. Ele pede para que Jesus possa conversar com o irmão, para que possa repartir a herança que ele havia herdado. E aí Jesus, ele, naquele instante, pergunta para aquele homem: quem sou eu? Eu sou um juiz para que eu possa intervir dentro dessa situação. E aí Jesus, ele dá uma resposta para aquele homem no versículo 15. Ele fala assim, ó: em seguida lhe advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Então Jesus, ele apresenta aquilo ali para aquele homem, traz essa colocação para aquele homem, orientando a ele a não se preocupar com as riquezas. E quando a gente lê, a gente começa a pensar um pouco, a gente começa a perceber que provavelmente aquele homem que estava falando com Jesus era um homem que possuía muitos bens. E agora ele estava pedindo para o Senhor Jesus estar intervindo dentro dessa situação para que ele pudesse obter também a herança que o seu irmão, parte da herança que seu irmão havia herdado. E é onde Jesus, ele coloca para aquele homem sobre o cuidado da avareza, ter atenção no desejo de ter os bens, de acumular riquezas, de poder acumular bens. E aí, dentro dessa situação, Jesus, ele coloca uma parábola, e esta parábola é um paralelo da vida cotidiana com a questão espiritual, e é essa forma que Jesus encontra para mostrar a situação que estava acontecendo.
E ele traz sobre um homem que possuía terras, e essas terras deu o que ele havia semeado, deu uma grande fartura. Foi muito gigantesca, pelo menos o texto ele vai mostrando que aquilo que ele passou a arrecadar durante aquele período foi algo muito grande. E eu fiquei pensando, o pastor Cleverson ministrou no domingo a respeito do cuidado com as finanças, falou um pouco sobre dívida. Esses dias nós participamos de um seminário, de um treinamento de finanças, né, que nós logo nós estaremos aplicando na nossa igreja. Falamos sobre finanças e o pastor Cleverson abordou algo interessante sobre essa tal dificuldade que tem sido apresentada e que nós estamos envolvidos com essa dificuldade que é aparente, não é algo real, né? Não é algo verdadeiro, mas que é algo que nós começamos a nos preocupar e as pessoas começaram a reservar mais valores com medo do que poderia acontecer com o futuro. E, de fato, refletindo um pouco sobre isso, essa crise que nos apresenta e que é aparente, é claro que nós temos vários setores que têm sofrido com isso, nós não podemos desprezar isso, tem vários setores que estão sofrendo, mas nós temos visto muitos setores que têm se desenvolvido muito durante este tempo. Alguns setores eles estão entrando em crise não pelo fato de faltar compradores, mas sim porque tem tido muitos compradores. Eu estava ouvindo uma reportagem esses dias falando sobre a questão da construção civil, tem faltado material, porque as pessoas durante este tempo têm construído mais. Então, algumas coisas estão faltando, né? E aí, por curiosidade, eu passei numa casa de materiais de construção para ver a questão dos valores. Os valores estão aumentando dos produtos, não só por causa da falta no mercado, mas porque as pessoas elas estão comprando mais produtos, né? mais materiais de construção, e aí com isso eles estão tendo uma demanda maior e com isso aumentando os valores. O rapaz estava falando comigo que eles estavam evitando comprar durante o tempo, dando uma segurada, porque eles aumentaram muito, e se continuar dessa forma, a tendência é aumentar mais, e as pessoas vão, por causa da necessidade, por causa do momento, elas vão continuar comprando e o valor não vai diminuir. Bem, isso foi uma questão muito informal, né? Conversando com o rapaz, o vendedor. Bem, então a gente começa a perceber que as pessoas elas estão construindo, elas estão fazendo muitas coisas, elas estão guardando valores com medo do que vai acontecer. Nesta parábola, nós encontramos um homem que ele teve uma prosperidade gigantesca. E com isso, é interessante porque no versículo 18, quando ele percebe que a safra dele havia tido uma grande abundância, né? Versículo 17 fala: "Que farei agora, pois não tenho onde armazenar?" Ele não tinha lugar para guardar. Ele já tinha os celeiros dele, habitual, de ano a ano, e agora nesse momento, nesse ano que ele agora teve uma fartura gigantesca, ele não sabia onde guardar tanto recurso, tanta coisa que ele conseguiu arrecadar naquele período. Então, no versículo 18, eu fiquei lendo esse versículo, eu fiquei imaginando acendendo aquela luzinha, né, que aparece nos desenhos, acendendo aquela luz na cabeça daquele homem. Ele fez assim: "Já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores", né? Então parece, você lendo até aí, parece uma brilhante ideia. Então ele agora vai expandir, ele é um empreendedor, então ele agora teve uma grande ideia, ele vai expandir, vai abrir mais, né? Vai usar até um texto lá de Isaías, claro que eu estou aqui conjecturando, gente, tenham só cuidado no que eu estou falando. Ele vai usar um texto e falar assim: agora vamos alargar as estacas e vamos aumentar tudo que nós temos, com cuidado do exagero que eu estou trazendo. E aí ele agora vai construir, vai guardar todas essas coisas.
O versículo seguinte, ele fala algo interessante, porque às vezes a gente se pega numa sensação deste tipo. Ele fala o seguinte, no versículo 18 mesmo, lá no finalzinho ele fala assim: e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Versículo 19, e assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora, tranquiliza-te, come muito, e aí ele segue com aquele desejo, né? E às vezes a gente tem uma sensação deste tipo quando tem alguns recursos, a gente alcança algumas coisas, e aí a gente, às vezes, gera esse sentimento, né? Essa sensação de poder, de segurança, de tranquilidade. E este homem transmite isso com tanta clareza, né? Jesus apresenta este homem e ele vai mostrando o brilho, talvez a gente vai imaginando o brilho nos olhos de ver tantas coisas, talvez até o cifrãozinho nos olhos de tudo aquilo que ele conseguiu acumular. Mas só que Jesus ele fala algo interessante, tipo assim, tolo, né? Ele coloca aquilo como tolice. Mas antes de eu falar sobre essa questão da tolice, tem um versículo lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, e eu acho pertinente a gente falar um pouco sobre isso. 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 17, fala assim: ordena, esta é uma orientação para os ricos, né? E ele fala assim, capítulo 6, versículo 17, ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Só repetindo, não depositem a esperança na incerteza das riquezas. E ele fala ainda que é ricos no presente mundo. E eu acho que o apóstolo Paulo apresenta de forma muito clara a questão dessa perspectiva do rico, deste tipo de rico, que ele se preocupa em acumular, em acumular, em acumular. Ele dá uma advertência em relação a isso, e ele fala sobre as incertezas dessas riquezas, né, que podem ser consumidas com muita facilidade. Jesus ele apresenta isso, e logo mais a gente vai ver o perigo que corre de ser roubado, de ser consumido pelas traças. E aí Jesus ele apresenta para aquele homem a questão da tolice. Ele chama ele de tolo e fala assim: olha, ainda esta noite pedirei a tua alma, né? O versículo 20, contudo Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? E aí vem a questão de que, pronto, aí ele morre e acontece o quê? Tudo que ele depositou, tudo que ele guardou, todos aqueles celeiros gigantescos que ele construiu, todo aquele império que ele construiu. E aí a gente começa a perceber a parábola, como ela era adaptada para aquele tempo, né? Aquilo ali era a realidade do império deles, já que eles plantavam e colhiam a sua quantidade natural ano a ano, e aí ele apresenta nesse momento algo que seria extraordinário e mostra o império que aquele homem passaria a construir com aquela safra naquele período. E ele utiliza aquele contexto, aquele momento, e aí aquele homem desesperado em guardar, Jesus ele fala que naquela noite seria possível, que arrebataria a alma dele, que ele seria levado. E a quem deixaria? Para quem ficaria todo aquele império, tudo aquilo que ele ia conquistar? Bem, com isso a gente fica refletindo um pouco, e aí? E a questão da riqueza? Pode ser rico ou não pode? O pastor Cleverson apresentou no domingo sobre as três teologias, né? A teologia da pobreza, que é um extremo. Nós temos a teologia da prosperidade, né? Que é outro extremo, né? Que apresenta a questão de buscar riqueza, que nós precisamos ter ouro aqui na terra. E o outro é o extremo da pobreza, de não ter nada, e isso demonstrar humildade. E por fim nós precisamos seguir eu acho que essa seria mais prudente para a gente, que é a
a teologia da mordomia, né? Precisamos ser mordomos e entendendo que todas essas coisas que nós possuímos ou que está nas nossas mãos não são nossas, mas sim do Senhor. E aí é quando eu acho que precisa entrar uma palavra dentro de uma situação como essa, quando fala a respeito da riqueza, de ser rico, e existe algum pecado quanto a ser rico? Não. Mas eu acho que a palavra que nós precisamos trazer para este momento é equilíbrio, né? Então nós podemos ser ricos e em um momento que a nossa safra venha a ter abundância, nós precisamos ter sabedoria em fazer com que aquilo que o Senhor nos deu para cuidar, ela precisa, não é para ser guardado somente para o nosso bel prazer. Não é para ser utilizado para os nossos luxos, para a nossa tranquilidade, para a nossa segurança. Mas aquilo que o Senhor nos traz, aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para ser administrado, é para repartir também. Então, o versículo seguinte, lá de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, ele apresenta isso, ele fala assim, orienta-os a praticar o bem e que sejam ricos em boas obras. E ele segue falando, sensíveis, solidários e generosos. Aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos não é para que nós venhamos construir mais celeiros e celeiros maiores, mas sim para que nós possamos repartir, para que outras pessoas sejam abençoadas. O versículo seguinte é interessante porque Jesus ele começa agora a compartilhar de forma mais detalhada e ele faz isso para os seus discípulos. E isso eu acho que é importante de nós não estarmos na multidão, mas sim sermos mais próximos do Senhor, sim ser discípulos. No versículo 22 ele fala assim, então, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus os exortou, portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porquanto a vida é mais preciosa do que os alimentos e o corpo mais importante do que as roupas. E Jesus agora, para os seus discípulos, ele começa de forma mais minuciosa, a falar assim sobre a importância de se apoiar no Senhor, de confiar no Senhor, de estarmos tranquilos. Quanto nós ficamos ansiosos para alcançar as coisas, para ficar ricos. E é interessante porque este tempo agora nós encontramos com muita facilidade, né? Está muito acessível hoje as informações de como ficar rico pela internet. Como você pode ganhar R$100 por dia? Como você pode ganhar R$1.000 por dia? Imagina você ganhando R$100 mil por mês. E isso tem técnicas, como fazer isso. E te ensina. E aí você pode clicar em algum lugar dessa tela. E as pessoas elas ficam desesperadas, né, buscando isso. E este tempo que tem sido apresentado uma crise. E as pessoas elas ficam agoniadas para poder acumular todos esses bens. E aí Jesus chama os seus discípulos e fala, fica tranquilo, fica calmo. Se acalma, aquieta o seu coração. Nos versículos 33, ele fala assim, ó, a orientação de Jesus, ele fala assim, ó, vendei os vossos bens e ajudai os que não têm recursos. Fazei para vós outros bolsos que não se gastem com o passar do tempo. Tesouro acumulado nos céus que jamais se acaba, onde ladrão algum se aproxima e nenhuma traça o poderá corroer. Por isso, onde estiveres os vossos bens mais preciosos, certamente aí também estará o vosso coração. E é quando ele mostra sobre o que é muito difícil, né? Fácil a gente às vezes falar, pega tudo que você tem agora, vende tudo que você tem. E agora você vai dar para aqueles que precisam. E agora você vai acumular não mais aqui um lugar onde pode ser consumido, onde o ladrão vai ter acesso, mas agora você vai colocar em um lugar onde não vai ser, ninguém pode roubar, onde não vai ser destruído. E ele fala que aonde está o seu
seu coração, onde estão as coisas mais preciosas, ali onde você tem o seu coração, né? Deixa eu repetir, porque a versão é diferente. A gente está acostumado a falar, aonde está o seu coração, ali está onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E aí nós precisamos começar agora a destinar corretamente os nossos sentimentos, aquilo que nós estamos acumulando, quais são de fato os tesouros, o que é que nós temos envolvido, onde estamos nos envolvendo, o que nós temos feito com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Com isso, eu não estou aqui trazendo que você não deve poupar, que você não deve investir, que você não deve cuidar. Não é isso. É aquela palavra que eu falei, é o equilíbrio. Isso precisa existir. Nós precisamos fazer isso. E eu lembrei de um texto lá de Salmos, capítulo 127, o versículo 2, a gente pode ler o versículo 1 também. Ele fala assim, na versão King James, ele fala assim, a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela mortal guardar. Versículo 2. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. E é interessante porque esse texto ele é uma pancada, né, gente? Né? Porque a gente se desespera, corre tanto, a gente dorme mais tarde, acorda mais cedo, e é um corre no dia a dia. E aí quando vem algumas situações, a gente é obrigado a parar, né? E aí a gente por não poder, por alguma situação, pode ser de saúde ou por qualquer outro aperto, e a gente é obrigado a parar. E aí, nos dias do corre-corre, a gente não consegue identificar um momento de descansar. Somente quando a máquina pede, né? Somente quando o nosso corpo pede. E Jesus, ele fala que, esse texto, o salmista, ele fala que nós podemos alcançar algo que o nosso Deus tem para nos dar. E que ele dá para os seus, aquele que ele ama. E ele dá isso enquanto está repousando, enquanto dorme. Que isso não seja um versículo da preguiça, né? Para que nós vamos estar dormindo em todo o tempo, não é isso. Mas sim para que a gente possa estar tranquilo, que a gente consiga descansar. Que a gente possa ter uma noite de sono tranquila, suave. Tranquilos, cientes de que o Senhor tem nos provido, que Ele tem providenciado todas as coisas. Que é Ele que tem feito multiplicar o azeite. Que é Ele que faz com que as coisas aconteçam. É Ele que faz com que a nossa safra venha a ser multiplicada, venha a ser dobrada. É Ele que faz isso. Não somos nós, não é a nossa inteligência, não é a nossa habilidade com empreendedorismo, mas sim a misericórdia do Senhor, que vem provendo, vem providenciando todas as coisas. Que nós possamos ter equilíbrio nos recursos que o Senhor nos dá, aonde o Senhor nos colocou, que nós devemos ter sabedoria de como vamos gerir, que pessoas que estão ao nosso redor possam ser abençoadas com aquilo que o Senhor tem nos dado. Que sejamos sábios, que possamos utilizar aquele texto de quando Paulo orienta a igreja, orienta Timóteo, e ele fala assim, olha, orienta para os ricos, e fala para eles que eles precisam repartir tudo aquilo que eles têm. Você vai ver isso em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18. E que nós possamos ser solidários, que nós possamos ser generosos e repartir aquilo que o Senhor tem nos dado. Que nós não vamos nos desesperar e construir, aumentar o nosso celeiro para guardar toda a safra que o Senhor tem nos dado. Que possamos ser sábios. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos. Esteja sempre nas mãos do Senhor, que o nosso tesouro seja esse relacionamento com Deus, essa proximidade com Deus.
E a partir disso nós teremos a nossa vida estruturada nele. Amém? Antes de encerrar o nosso culto nessa noite, eu gostaria... aí na casa dos Watanabe tem como abrir o microfone para orar depois, Rose? Dá para orar? Beleza, então se prepara aí que Rose vai orar daqui a pouco. Eu gostaria de fazer um pedido de oração. Eu soube agora que a esposa de um amigo meu, aqui de Amargosa, foi diagnosticada com Covid. E eu quero clamar pela vida dela nessa noite. Ela não autorizou falar o nome, então não vou falar, né? Mas Deus sabe. E a outra coisa é sobre o nosso curso, Crown. Nós estamos já com a nossa turma praticamente encerrada, só tem uma vaga. E pedimos a Deus que direcione, né, as pessoas corretas para fazer esse curso. Então, se você deseja fazer, interessante que eu nem coloquei na internet, porque só tem uma vaga mesmo, né? E aí a gente vai por indicação. Se vocês souberem de alguém que queira fazer, fala comigo, porque nós queremos fechar essa turma já para pedir o material, chegar todo de vez e a gente já começar. Então oremos para que o Senhor nos capacite e mostre as pessoas corretas que precisarão fazer esse curso nesse tempo, porque certamente serão os próximos instrutores aí do curso, né? Então eu vou pedir a Rose que, por favor, abra aí seu microfone e ore ao Senhor nesse instante. E após a oração de Rose, o nosso culto está encerrado. Oremos. Dá para ouvir aí, pastor? Sim. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por este momento, ó Deus, estarmos aqui ouvindo mais e aprendendo sobre a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, ó Deus, porque um dia o Senhor abriu nossos olhos para conhecer a Tua verdade. Muito obrigada, Pai, porque apesar de tudo isso que nós estamos passando, ó Deus, nós sabemos o Deus a que nós servimos, Senhor. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Nós temos nossos corações gratos, ó Pai, diante de Ti. Por tudo que nós temos ouvido, tudo que nós temos aprendido, ó Pai, sobre a Tua palavra. Continua, Senhor, tocando nossos corações, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor também possa estar tocando os corações de todos aqueles que estão ouvindo, ó Pai, através das redes sociais. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco, nos guarda, nos protege. Ainda te pedimos, ó Pai, pela esposa do amigo do pastor Cleverson, que o Senhor possa estar abençoando, dando, ó Pai, a cura de acordo com a Tua vontade. Fica conosco, ó Pai, no nome santo de Jesus é que nós choramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Domingo, 9 horas da madrugada, estaremos juntos novamente, se Papai do Céu assim permitir. Grande abraço. Tchau, tchau. Cheiro.